Fernando Pessoa é um poeta português e prosador, nascido em 1888 e falecido em 1935. Ele escreveu muito, mas publicou muito pouco em vida. Quando ele era vivo, ele publicou um poema muito famoso, uma mensagem, com o qual ele concorreu para um concurso, mas ele não ganhou. Ele ganhou, eu não sei se foi o segundo lugar, uma menção honrosa. Alguém conhece quem ganhou o primeiro prêmio? Pois é. Ninguém sabe, ninguém viu. Mas o seu autor, o Fernando Pessoa, e o seu poema Mensagem passaram a história. Outra coisa que ele publicou ainda em vida, em 1918, foram os sonetos em inglês. Ele escreveu originalmente em inglês porque ele tinha facilidade com a língua inglesa. Ele era inclusive tradutor. E quando o Fernando Pessoa faleceu, em 1935, se descobriu na casa dele um grande baú com um monte de coisas que ele havia escrito, que ninguém sabia e que ele não havia tentado publicar, até onde se sabe. Foram encontrados manuscritos, fragmentos, rascunhos, esboços, anotações para poesias, para crítica literária, textos sobre política. Se descobriu que Fernando Pessoa chegou a escrever sobre política, contos policiais, que se eu não me engano ele chamava de novelas policiais, e que saiu em português também, já há alguns anos, saiu no Brasil. A Alma do Assassino são contos de raciocínio, são interessantes, são curiosos. E se descobriu também fragmentos de uma peça de teatro, uma versão, uma leitura pessoal que o Fernando Pessoa fez do mito do Fausto, do homem que vendeu a alma ao diabo. E os seus estudiosos, né, que foram mexer no espólio do Pessoa, então organizaram esses fragmentos, né, e apresentaram a peça, publicaram a peça, mas infelizmente ela não está completa. O Fernando Pessoa não teve tempo de terminá-la e nem de arrumar direito as cenas, os atos, de forma que a disposição das cenas, dos atos que a gente tem da peça hoje, inclusive o seu título, Primeiro Fausto, são coisas feitas pelos seus estudiosos, por aqueles que tomaram conta do seu espólio. É muito interessante mesmo, muito boa. É uma pena que não esteja completa e que algumas cenas estejam também incompletas e não tem um final, porque o Fernando Pessoa morreu antes de fazer isso. Mas o que tem da peça para a gente ler hoje, o que foi recuperado, né, no baú dele, vale a pena. Quem gosta do Fernando Pessoa, quem tem interesse em ler mais uma versão desse mito, vale a pena ler. Muito interessante mesmo. Condiz com a genialidade do poeta, na minha opinião. E também se achou no espólio do Pessoa, no seu baú, os fragmentos, as anotações, os rascunhos, os esboços, né, daquilo que compõe o livro do Desassossego, que é uma obra em prosa. O Fernando Pessoa atribuiu o livro do Desassossego a um semi-heterônimo seu, o Bernardo Soares, um ajudante de guarda-livros. O que eu quero dizer com semi-heterônimo? Para quem não sabe, o Fernando Pessoa era um artista tão criativo, tão múltiplo, que ele inventou 3 heterônimos, 3 poetas com vidas distintas. Ele criou a biografia deles, fez uma descrição física deles em cartas para amigos, e quando ele assumia a persona de cada um desses poetas, ele escrevia de uma forma completamente diferente da forma dele. Os heterônimos são o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos. Mas o Bernardo Soares, que escreve em prosa, isso não é poesia, é prosa, é considerado um semi-heterônimo porque o Fernando Pessoa guarda muitos pontos comuns da sua biografia com o Bernardo Soares. A biografia do Bernardo não foi bem elaborada pelo Fernando Pessoa, talvez ele não tenha tido tempo para isso. E o estilo do livro do Desassossego se parece muito com o estilo do próprio Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa é ele mesmo, sem ser um dos heterônimos. Livro do Desassossego
É assim um livro que o Fernando Pessoa atribui ao Bernardo Soares, que é um ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa, no começo do século XX. Nos seus momentos de folga, o Bernardo Soares escreve um diário, que forma esse livro aqui, onde ele faz observações sobre o seu ambiente, o seu local de trabalho, o patrão, os colegas, a rotina, aquele cotidiano repetitivo, né, como ajudante de guarda-livros, onde ele descreve os seus dias caminhando pelas ruas de Lisboa, de manhã, quando as lojas estão todas fechadas e o dia está amanhecendo, né? Está começando o dia na cidade. Ele descreve as cenas e os personagens que ele vê nos cafés, em todos os lugares onde ele passa e onde ele vai parando. Ele descreve o seu amor pela língua portuguesa, sua paixão pelo buscar a palavra certa, pelo saber dizer, como ele coloca num trecho do livro. Os livros que o Bernardo Soares tem na sua cabeceira, ele descreve aqui, são uma retórica e uma gramática de língua portuguesa. Ele tem paixão pela língua portuguesa. Ele fala também sobre o amor, sobre a impossibilidade do amor e a irrealizabilidade, vamos dizer assim, do amor, onde ele fala sobre religião, eu reparei isso quando eu fui reler, e onde ele fala especialmente sobre a mesquinhez das ideias das pessoas em geral, sobre o ambiente pequenininho, mesquinho, que a maioria das pessoas tem, as pessoas da convivência dele, as pessoas que ele olha, as pessoas que ele conhece no seu trabalho, como os sonhos são reduzidos, são estreitos, a visão de mundo dessas pessoas é estreita. Esse tipo de visão é contado numa linguagem muito bem elaborada, literariamente. Quem tem conhecimento profundo de língua portuguesa, do uso da língua portuguesa em Portugal mesmo, diz que o livro do Desassossego é uma das obras mais bem escritas em termos de uso da língua. E, ao mesmo tempo, é uma prosa que, nos momentos certos, porque o Fernando Pessoa não era um modernoide, ele não era desses autores bacaninhas que tentam ser modernos, colocando palavras esquisitas e fazendo aquela salada de letras no texto. Nos momentos certos, o Pessoa usa os neologismos, faz inversões gramaticais, mas assim, de uma maneira muito distinta, muito ponderada, nos momentos certos, bem exato. Essa visão de mundo do Bernardo Soares, vulgo Fernando Pessoa, ou o contrário, dele olhar as pessoas de uma forma desapaixonada, de uma forma que é quase a de um cirurgião examinando um corpo, de uma maneira assim crua, muitas vezes com ironia e ridicularizando os sonhos, os pequenos parcos e pseudo-sonhos e ambições das pessoas à sua volta, corre o risco de se tornar, vamos dizer assim, aquele tipo de pessoa que a gente também encontra muito na literatura hoje, em escritores de ficção e de não ficção, que é aquela atitude de palmatória do mundo. O mundo não presta, as pessoas não prestam, mas eu presto, eu estou fora disso. Só que quando a gente pensa que o Bernardo Soares vai cair nessa armadilha, ele volta esse olhar desapaixonado, esse olhar, como eu falei, do cirurgião, né? Examinando um corpo, essa ironia, essa capacidade de ridicularizar para ele mesmo. Ele não se poupa desse olhar que ele lança sobre os outros, sobre a existência em torno dele, sobre o mundo em torno dele. Ele não é um hipócrita. Para vocês terem uma ideia, tem uns trechinhos aqui que eu separei que eu acho que vale a pena. Invejo, mas não sei se invejo aqueles de quem se pode escrever uma biografia, ou que podem escrever a própria. Nestas impressões sem nexo, nem desejo de nexo, narro indiferentemente a minha autobiografia sem fatos, a minha história sem vida. São as minhas confissões, e se nelas nada digo, é que nada tenho a dizer. Irrita-me a facilidade de todos esses homens que não sabem que são infelizes.
A sua vida humana é cheia de tudo quanto constituiria uma série de angústias para uma sensibilidade verdadeira. Mas, como a sua verdadeira vida é vegetativa, o que sofrem passa por eles sem lhes tocar na alma, e vivem uma vida que se pode comparar somente à de um homem com dor de dentes que houvesse recebido uma fortuna. A fortuna autêntica de estar vivendo sem dar por isso. O maior dom que os deuses concedem, porque é o dom de lhes ser semelhante, superior como eles, ainda que de outro modo, à alegria e à dor. Por isto, contudo, os amo a todos, meus queridos vegetais. Minha alma é uma orquestra oculta. Não sei que instrumentos tange e range, cordas e harpas, tímbales e tambores, dentro de mim. Só me conheço como sinfonia.